Sabe aquela história de que, para aguentar um exercício pesado, a gente precisa se entupir de macarrão? Pois é, essa ideia dominou o mundo dos esportes por décadas. Mas e se a gente tiver olhado para o lugar errado esse tempo todo? E se a verdadeira chave da resistência não estivesse no músculo, mas sim no nosso cérebro? É isso que a gente vai investigar hoje. Uma história que pode virar de cabeça para baixo tudo o que se pensava sobre nutrição esportiva. Olha só, tudo começou com essa frase aí. Ela vem de uma pesquisa lá de 1967 e por mais de 50 anos foi tipo a Bíblia da nutrição esportiva. A lógica parecia perfeita, né? Quanto mais combustível, ou seja, glicogênio, você tem no músculo, mais tempo você consegue se exercitar. Simples assim. E essa ideia tão simples foi o que fez o prato de todo atleta mudar, da água para o vinho. Então, vamos entrar na primeira parte da nossa história. Como esse dogma do carboidrato se instalou? Foi uma verdadeira revolução. Antes, a dieta de atleta era muito focada em proteína, sabe? Carne, ovos. De repente, tudo mudou. O prato principal virou macarrão, batata, pão. Chegou nas Olimpíadas de 96 e já era assim, o padrão absoluto. E a prova de tudo isso era esse gráfico aqui. Ele é de 1967 e é visualmente muito poderoso. Dá uma olhada. A linha sobe quase retinha. Quanto mais glicogênio a pessoa tinha no músculo antes de começar, mais tempo ela aguentava. Não tinha como discutir com uma imagem dessas, né? E foi assim que essa correlação virou lei, virou um dogma. Nasceu a era do carboloading, aquela prática de se encher de carboidrato antes da prova. Ok, agora a gente precisa entender a diferença fundamental entre dois tipos de combustível no nosso corpo. E é aqui que a história começa a ficar interessante, porque a confusão entre esses dois é basicamente o centro de todo esse debate. Para ficar fácil de entender, vamos usar uma analogia. Pensa num carro. O glicogênio que fica guardado no músculo, esse é o tanque de gasolina. Um tanque enorme, gigante, cheio de energia. Agora, a glicose que circula no nosso sangue, essa é a mangueira de combustível, bem fininha, que leva a gasolina do tanque até o motor. E aí vem o ponto. Não adianta nada ter o tanque cheião se essa mangueira falhar. O motor apaga na hora. E quando a gente olha para os números, a coisa fica ainda mais esquisita. O nosso corpo guarda entre 500 e 800 gramas de glicogênio nos músculos. É combustível pra caramba. Mas, circulando no sangue todo, a gente só tem uns 4 gramas de glicose. 4! Então, fica a pergunta, como é que uma quantidade tão pequena de combustível na mangueirinha pode ser mais importante para a nossa resistência do que aquele tanque gigantesco que está no músculo? Para tentar resolver esse quebra-cabeça, o estudo que a gente está analisando aqui fez uma coisa incrível. Eles revisaram mais de 160 pesquisas antigas, algumas lá de décadas atrás, mas com um olhar novo. A ideia era procurar pistas que talvez tenham passado despercebidas na época. E eles encontraram isso aqui. Esses dados são de um estudo de 1936. Presta atenção no gráfico de cima, o painel A. Ele está mostrando o nível de açúcar no sangue. A linha laranja é de quando o atleta comeu um monte de carboidrato, e ele aguentou bem mais. A linha azul é da dieta com pouco carboidrato, e o exercício acabou bem mais rápido. Até aí, nada de novo, certo? Errado. O momento eureka tá aqui. Olha só o final das duas linhas, tanto da laranja quanto da azul. O exercício não acabou só porque sim. Ele acabou no exato instante em que a glicose no sangue despencou e cruzou aquela linha vermelha, que é o nível de hipoglicemia clínica. Ou seja, a fadiga não bateu quando o tanque do músculo esvaziou, mas sim quando a mangueirinha de combustível do cérebro secou. E essa foi a grande pista que ficou escondida por décadas. A tal da hipoglicemia induzida pelo exercício, ou HE. O mais louco é que esse padrão se repete em vários outros estudos antigos. É como se a resposta estivesse sempre ali, na nossa cara, mas ninguém tinha conectado os pontos. A queda do açúcar no sangue parece ser o verdadeiro gatilho para a fadiga. Isso tudo nos leva a uma forma completamente diferente de pensar sobre a fadiga. Uma ideia que tira o músculo do centro do palco e coloca o cérebro como o grande maestro dessa orquestra. Então, para ficar bem claro, o que é essa tal de hipoglicemia induzida pelo exercício? Basicamente, é quando a gente se exercita por tanto tempo que o nível de glicose no sangue cai a um ponto perigoso. E quando isso acontece, o funcionamento do corpo todo, mas principalmente do cérebro, pode ficar seriamente comprometido. E aí entra a nova teoria, que essa imagem ilustra muito bem. A fadiga não seria uma crise de energia lá no músculo. Seria, na verdade, uma ação de defesa do nosso cérebro. Pensa bem, quando o cérebro percebe que o nível de glicose no sangue está caindo perigosamente, ele entra em modo de autoproteção.
O que ele faz? Ele manda um sinal para os músculos diminuírem o ritmo, para parar de gastar tanta glicose. É uma medida de proteção. Então, para a gente resumir os pontos principais dessa nova ideia, primeiro, a fadiga é regulada pelo cérebro. Segundo, o fator que limita a nossa performance não é o glicogênio do músculo, e sim a glicose no sangue. E por fim, a chave para adiar a fadiga é evitar que essa glicose caia. O cérebro, no fundo, está só pisando no freio para se proteger. A prioridade máxima do corpo é sempre manter o cérebro funcionando. Beleza, se essa teoria estiver certa, isso muda completamente o jogo, né? Se a meta não é mais reabastecer o músculo o tempo todo, mas só garantir que o cérebro fique feliz e com a glicose estável, então de quanto carboidrato a gente realmente precisa durante o exercício? E a resposta, segundo essa análise, é surpreendente. A gente está falando de algo em torno de 15 a 30 gramas de carboidrato por hora. É uma quantidade bem pequena. E ela seria suficiente justamente porque o único trabalho dela é impedir que o açúcar no sangue caia e dispare o alarme no cérebro. E isso vai totalmente contra o que a maioria das diretrizes esportivas recomenda hoje em dia. Tem recomendação que fala em ingerir até 120 gramas por hora. É uma diferença brutal. A grande provocação aqui é que talvez menos seja muito mais eficiente. E não é só isso. Exagerar no carboidrato durante o exercício pode ter um efeito colateral bem ruim. Dá uma olhada nesses gráficos. A linha laranja mostra o que acontece quando a gente consome muito carboidrato. Ali no painel B, a gente vê um pico de insulina. Agora olha o resultado disso no painel D. A capacidade do corpo de queimar gordura como combustível simplesmente despenca. Ou seja, ao tentar forçar um tipo de combustível, a gente acaba desligando um outro motor super importante. Então, no final das contas, a principal mensagem de toda essa análise é bem direta. O maior benefício de consumir carboidrato durante o exercício não seria para reabastecer os músculos que estão trabalhando. Seria simplesmente para evitar que o nível de glicose no sangue caia e o cérebro puxe o freio de emergência. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir, que meio que resume toda essa discussão. Aquela sensação de exaustão, de não aguentar mais, ela é de fato uma crise de energia lá no músculo ou é uma decisão de proteção que vem do nosso cérebro? As evidências que a gente viu hoje sugerem que talvez seja a hora de a gente dar mais crédito para quem está realmente no comando.